Os novos episódios da Guerra do Oriente Médio e a continuação do bloqueio do Estreito de Hormuz expõem essa fragilidade do Brasil no segmento de fertilizantes. Um assunto que a gente já tratou na semana e vem apurando com muita destreza, porque enquanto a gente tenta ampliar a produção brasileira, um estudo da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, aponta que o país está vulnerável diante de uma possível crise global de insumos agrícolas, com risco direto sobre custos, exportações e preço dos alimentos. As restrições ao fornecimento elevam o custo de produção agrícola e, consequentemente, o preço dos alimentos, como a Fernanda falava do trigo. Segundo o superintendente da Política Industrial da CNI, Fabrício Silveira, que está com a gente hoje para falarmos sobre o assunto, a gente vai tratar um pouco sobre esse aumento e o que vai acontecer com fertilizantes, produção nacional. Bem-vindo, Fabrício, obrigada por participar conosco. Já queria ouvir de você qual que é a avaliação da CNI diante de tudo isso. Olha, obrigado. Prazer falar com vocês e discutir esse tema que está aqui forte, potente, que tem um impacto tremendo tanto na soberania alimentar brasileira quanto nas nossas cadeias produtivas que estão muito vinculadas ao nosso modelo do agronegócio que foi constituído. A gente tem aqui, literalmente, na raiz do problema do nosso agronegócio, duas grandes indústrias que acabaram, ao longo do tempo, sendo desprestigiadas no âmbito das políticas, das regulações que foram constituídas, que é a indústria química, que tem aqui onde estão grande parte dos nitrogenados. Então, assim, essa produção hoje dos nitrogenados que é a principal, que tem sofrido mais fortemente com a crise do Irã, no fechamento ali de Hormuz, porque é de onde sai a maior parte da produção de petróleo global, e no processo do petróleo, de transformação da molécula de gás natural, que é ali produzida em ureia, e depois a transformação disso no nitrogênio, que é a chave dessa discussão que a gente está aqui hoje. A gente está falando também de um problema que não é só a guerra que expõe, mas um problema mais antigo do Brasil relacionado à produção industrial, à fabricação de adubo. Vocês colocaram no relatório, que inclusive está publicado no nosso site, que há uma falta de plano de reindustrialização do Brasil. Como que fica isso? Exatamente. Quando eu disse na introdução que o Brasil ele sofreu com um conjunto de políticas que foram contraproducentes para o desenvolvimento dessa indústria nacional, é porque a gente deixou de incentivar a produção aqui, a gente perdeu cerca de 30% da nossa capacidade de produção de fertilizantes no Brasil nos últimos 20 anos, por incentivos à importação desses nitrogenados, em particular, mas também do potássio e do fósforo, que constituem essas macromoléculas importantes para a nossa indústria. Então, o fechamento das fábricas, das Fafens, que, graças às boas políticas, às melhores práticas atuais, foram reabertas no final do ano passado, que levou a gente a essa dependência de hoje de mais de 80% de fertilizantes internacionais. Então, coloca a gente sobre um risco e com a concentração de fornecedores na prática, porque o Brasil depende muito de algumas economias que estão basicamente muito intrincadas nesse processo de guerra no mundo, como a Rússia, como eventualmente a China, que já anunciou que um corte nas exportações dos seus fertilizantes, e o Brasil, que é a quarta maior potência do mundo na produção de alimentos, fica aqui à mercê desses preços internacionais, porque à medida que o barril do petróleo sobe, que à medida que o gás natural se torna mais caro, é impossível fabricar esses nitrogenados que então impactam aqui tanto na produção agrícola e na produção pecuária, já que a pecuária depende também da produção agrícola, né? E diante desse cenário, qual que é a primeira solução que tem que ser feita? O que é da parte política que precisa dar uma arrancada? O que é da parte industrial que também precisa saltar para a gente ver uma mudança de cenário, Fabrício? Olha, eu diria que o Brasil ele precisa enfrentar um grande problema que é chamado gás natural.
aqui no nosso país. A gente tem reservas de gás natural e a gente deveria explorar esse gás e fazer uma precificação adequada disso. Isso tem um problema de regulação mais grave, com diversos determinantes ali por trás disso, que passa por regulações estaduais, passa pelo problema de transmissão, distribuição e mesmo a geração, que hoje é um preço que é colocado, ele é competitivo com o petróleo Brent, o que é complicado. Ele deveria ter uma precificação mais adequada para incentivar o industriário a investir nesse setor, na transformação do gás natural em suas moléculas mais básicas para a produção da amônia e dos seus nitrogenados. Na outra ponta, é óbvio, a gente tem que focar em desenvolvimento tecnológico, e aí a gente tem algumas pesquisas muito importantes, nosso estudo mesmo mostrou isso, como o CNPq, que mostra algumas patentes relevantes aqui de produção de biofertilizantes no país, de produção de tecnologia para o entendimento de como melhorar a produtividade dos nossos fertilizantes na terra com outros insumos, um entendimento mais completo desse âmbito todo, e também um reinvestimento por parte da Petrobras, por parte de toda a cadeia industrial relevante neste setor que é tão importante, aí eu repito, para o desenvolvimento produtivo brasileiro. Então, a indústria carece, de fato, de um olhar para das políticas públicas de forma coerente para permitir que o processo de investimento, tanto da Petrobras quanto das empresas privadas, seja adequado a gente readquirir a nossa soberania e não ficar à mercê de um mundo cada vez mais conflituoso e complexo, né? Uma geopolítica complicada. Maravilha. Obrigada por participar conosco, Fabrício, e a gente conversa com você em outros momentos, com certeza. Muito obrigado a vocês.